Fala, meus bonitinhos e minhas bonitinhas. Doug aqui, mais uma videoaulinha essa semana para vocês. Pessoalzinho, meus lindos, seguinte, a gente terminou basicamente aí a parte da apostila referente à hidrostática, tá? A gente terminou a parte de hidrostática. Para a gente fechar nossa apostila, faltam duas coisinhas aí que eles colocaram, que é a parte de hidrodinâmica e a relação de MLT, que eu vou deixar para uma próxima aula. Vamos conversar sobre a hidrodinâmica, pessoal, que é um assunto bem interessante, bem legal, explica algumas coisas bem interessantes do nosso dia a dia, tá? Mas que deixa algumas dúvidas aí e tem uma certa dificuldade, tá? Principalmente nas continhas aí tem um pouco de complexidade nas equações, tá? Mas vamos tentar deixar o mais simples e mais fácil possível para vocês, tá certo? Detalhe, gente, vamos lá. O que é hidrodinâmica, tá? O que quer dizer hidrodinâmica? Nossa, o meu mouse some aqui. Aí, voltou. Da tela branca, o mouse some. Então, vamos lá. O que é hidrodinâmica, pessoal? Quando eu falava de hidrostática, eu falava de um estudo onde os fluidos estavam parados. Beleza? O que eram fluidos, pessoal? Fluidos eram gases ou líquidos, né? São coisas que têm a capacidade de escoar, certo? A hidrodinâmica, pessoal, já que esses gases, esses fluidos estavam parados, agora eles estão em movimento, tá? E o que acontece quando eles entram em movimento? Vamos lá, vamos começar com essa ideia. Então, para a gente começar aqui, a hidrodinâmica é a dinâmica dos fluidos, tá, pessoal? Então, esses líquidos, esses fluidos, na maioria das vezes que a gente vai for estudar, eles vão ser líquidos, tá, gente? Na grande maioria das vezes, tá? E esses líquidos, eles são ideais. O que significa um líquido ideal? Isso aqui é importante. Ele é incompressível, pessoal. O que isso quer dizer? O volume dele não se altera. Tá? É a primeira coisa importante que você tem que ter aí. Naquele determinado ponto lá, o volume dele vai ser sempre o mesmo. Tá? Isso é bem importante. Segunda coisa aqui, pessoal, ele é não viscoso. O que significa viscosidade, gente? Tá? O líquido viscoso, fluido viscoso e assim por diante, você pode comparar aí, por exemplo, a água com o mel, tá? Ou, sei lá, com um doce de leite. O que isso vai gerar, pessoal? Então, assim, se eu pego água, coloco água num copo e viro, a água já vai, toda ela facilmente escoa pelo copo, tá? Se eu pegar um copo e colocar mel dentro, a hora que eu fizer isso aqui, você vê a dificuldade que o mel tem, ou doce de leite, ou qualquer tipo de líquido, de fluido como esse, tem de sair do copo. Você percebe que ele parece que ele está grudando nas paredes do recipiente. A gente chama isso de viscosidade, tá? Então, quando a gente lidar com os nossos fluidos em movimento, a gente vai estar lidando com fluidos não viscosos. Cara, isso é extremamente importante para a gente aqui. Porque ao final da aula eu vou explicar o que acontece quando o líquido é viscoso, tá? Aí vai o fluido, né? Mais especificamente é viscoso, tá? E o escoamento deles, pessoal, é estacionário. O que significa estacionário? Se eu pego um determinado ponto ali de um cano, por exemplo, e eu for medir a pressão e a velocidade na qual esse líquido está escoando, eu vou sempre ter o mesmo valor. Então, eu peguei um cano qualquer aqui, tá? E eu tenho aqui um líquido viscoso escoando por este cano. Se eu for lá pegar esse determinado ponto aqui e medir a pressão e a velocidade dele, eu vou sempre ter o mesmo valor neste determinado cano. Tranquilo? Beleza? Então, esses são a ideia básica de dinâmica dos fluidos que a gente vai ter aí. Dito isso, pessoal, eu tenho que apresentar para vocês um conceito chamado de vazão, tá? O que é a vazão, pessoal? A vazão, ela nada mais é do que uma marca de quantidade que está passando num lugar pelo tempo. Como assim quantidade? Eu quero calcular a vazão de água num determinado cano, por exemplo. Eu vou medir o volume de água, ó, volume de água que passa por ali, em um determinado intervalo de tempo, tá? Aqui é melhor, na verdade, seria colocar delta V, delta T, tá? Na sua formulinha aí, tá? É mais correto. A letra de vazão, cara, aqui é meio ruim, porque tem gente que usa a letra Z, tem gente que usa o fluxo,
né, que é um φ maiúsculo aqui, tá? Então, assim, vocês podem ver, acabar vendo várias letras para vazão, tá? Então, sempre que eu for medir vazão, eu vou ver a quantidade de volume do fluido que está passando ali por um certo intervalo de tempo. Como que eu meço? Qual que é a unidade que eu meço isso aí? Ué, volume, pessoal, é metro cúbico. E tempo é segundo. Então, o sistema internacional, metro cúbico por segundo, tá? Então, passam tantos metros cúbicos de água naquele cano por segundo. Por exemplo, se você for olhar a ficha técnica de um chuveiro, você vai ver lá que no chuveiro, geralmente, a vazão dele é de 3 litros por minuto, ou seja, a cada minuto passam 3 litros de água naquele chuveiro. Legal? Você consegue até fazer um cálculo. Se você ficar 10 minutos no chuveiro, você gasta 30 litros de água. Beleza? Pessoal, também temos uma vazão aqui, que a gente chama de vazão gravimétrica, que é uma vazão basicamente que a gente, em vez de usar o volume, a gente vê a massa de líquido que está passando ali pelo tempo, né? Obviamente, a gente está falando de massa, então vai ser quilograma por segundo, tá? No sistema internacional. Professor, tem grande diferença de um para o outro? Não tem, né, gente? A gente sabe que a massa, a quantidade de massa, está diretamente ligada à quantidade de volume de uma substância. Então, não precisa ficar se apegando a esses dados, tá? O importante aqui é você saber que a quantidade de algo que está passando por ali, seja medida em massa ou seja medida em volume, num certo intervalo de tempo, tá? Isso é a vazão de um fluido, tranquilo? Obviamente, né, pessoal? Algo sólido não vai ter vazão, né? Meio óbvio, né? Beleza? Tranquilão, né? Então a ideia de vazão foi dada aí e ela vai ser bem importante para a gente quando a gente falar da tal da equação da continuidade. Quando se fala de hidrodinâmica, pessoal, a gente diz que essa equação ela é a mais importante que vocês estudam no ensino médio, tá? Por que a gente diz que ela é a mais importante, pessoal? O que é a equação da continuidade, tá? A equação de continuidade, eu não vou ficar demonstrando um monte de continhas aqui, vocês vão ver quando a gente falar aí no próximo slide da equação de Bernoulli. Cara, para eu definir, para eu fazer toda a equação de Bernoulli, mostrar de onde ela sai, dá um trabalhão. Se você tiver curiosidade, procure no YouTube, é fácil de achar a dedução da equação de Bernoulli e da equação de continuidade, tá? Mas o que eu preciso saber da equação de continuidade? O que está acontecendo aqui? Eu tenho um fluido escoando num cano, tá? E esse cano inicialmente era mais fininho, depois ele fica mais grosso, tá? Beleza? O que vai acontecer aqui, pessoal? A gente acha uma relação dessa equação, entre o líquido que está passando no cano fino e o líquido que está passando no cano grosso, tá? Que relação é essa? É aquela que está circulando em vermelho ali. O que é cada coisa daquela equação? Então, veja só. No cano, pessoal, na parte mais fina, digamos que seja um cano cilíndrico, tá? No cano cilíndrico, se eu olhar ele de frente, eu tenho o quê? Eu tenho a área vezes a altura, tá? Do cano. Depois ele fica mais grossão, então essa área aumenta. Tranquilo? Beleza? O que vai acontecer, pessoal? O que eu sei? Eu sei que o volume do líquido é sempre igual, né? O volume dele é sempre igual. Legal? Então, se eu pego uma determinada área 1 aqui, ó, dessa situação aqui. Área 1 não, perdão. Um volume 1 e um volume 2, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho que esses volumes são iguais. Legal? Tranquilo? Utilizando o conceito de vazão e mais algumas relaçõezinhas aí que a gente faz, a gente chega nessa equação, onde A1, pessoal, é a área 1. V aqui não é volume, pessoal. Cuidado, é a velocidade na parte 1. Então, a gente está falando da velocidade com que o líquido está passando. Ou seja, pessoal, se é mais fino, a parte mais fina do cano, a água vai mais rápido. Se é mais grosso, a água vai mais devagar. Mas o volume de água que está passando ali é o mesmo, tá vendo? Isso é bem importante para a gente. Obviamente, aqui é a área 2, velocidade V2, tá? Então, o que a gente faz aqui é demonstrar para você, utilizando o conceito de vazão, equação de vazão, tá? Que um certo fluido que está escoando num certo cano, quando ele está, legal, passando por um cano mais fino, por uma parte mais fina, ele vai ter uma velocidade maior. Quando ele está passando por uma parte mais grossinha, ele vai ter uma velocidade menor, tá legal?
Só que essas relações elas vão sempre ser iguais. Tranquilo? Isso é bem importante. A equação da continuidade explica várias coisas, inclusive em relação ao cano da casa de vocês, ao escoamento dos materiais e assim por diante, tá? Ali na minha figura, a primeira figura que está mais em cima, pessoal, tem as linhas de escoamento, tá? São aquelas linhazinhas 1, 2 e 3, tá? A gente costuma dizer o seguinte, quando as linhas estão mais próximas, a gente tem uma velocidade maior. Quando elas estão mais espaçadas, a gente vai ter uma velocidade menor, tá? É basicamente aquilo que a gente estava conversando agora ali da equação da continuidade. Tranquilo, gente? Simples, né? Não tem muito segredo. Qualquer coisa que você quiser saber de onde vem a equaçãozinha, dá uma pesquisadinha que você acha. Ela é bem simples, ela só vai usar a equação da vazão e essa relação de volume seriam iguais, certo? E agora vem a equação de Bernoulli. Pessoal, a equação de Bernoulli é uma equação bem importante da física, tá? Ela explica várias coisas, inclusive coisas que o pessoal acha, né, que é explicado por uma coisa e na verdade é explicado por outra, inclusive a relação do avião, tá? Então, por exemplo, vamos ver se eu consigo fazer aqui para vocês. Eu pego uma folha aqui, ó, tá de lado e faço assim, ó. Perceba que eu estou soprando em cima e a folha está subindo. Beleza? Dá para ver tranquilo aí, né? Legal? Por que isso acontece, pessoal? Bom, vou explicar isso e isso é o princípio de funcionamento de um avião, por incrível que pareça. Tá? A equação de Bernoulli, pessoal, ela faz o seguinte. Ela vai nos mostrar uma relaçãozinha entre as pressões. Tá? Então, imagine que eu pego aqui um tubo, tá? E o líquido está entrando por baixo no tubo e vai sair por cima nesse tubo, tá? Existe na parte de baixo uma altura na qual o líquido se encontra, na parte de cima uma outra altura com certeza maior, beleza? Claro, os volumes e tal. E o mais importante, pessoal, quando ele entra por baixo aqui, ele entra com uma certa força F1 aqui, legal? Do outro lado, né, então vai entrar líquido aqui, ele vai empurrar o líquido que está na outra parte. Esse líquido vai encontrar uma resistência, uma força de resistência que eu vou chamar de F2, tá? A partir disso, pessoal, a gente vai utilizar o trabalho da força. Lembra lá, né? O trabalho é igual a variação da energia cinética, né? De qualquer coisa. E a gente vai utilizar o trabalho de uma força com a variação da energia cinética tal, para definir a equação de Bernoulli, tá? Gente, tem uma série de continhas que a gente faz para fazer a equação de Bernoulli. Não acho necessário a gente falar sobre elas. Acho necessário a gente fazer essas continhas. Mais uma que, se você quiser dar uma pesquisada aí, você vai atrás, tá? Da onde sai essa equação. Mas o fato é o seguinte, a gente define a equação de Bernoulli da seguinte maneira. Vamos lá, o que é cada coisa aqui? P1 é a pressão na entrada. Olha só, o que é isso aqui? É um meio. Tá vendo que tem um Pzinho ali? Não é um P, tá, pessoal? É um ρ. Isso aqui é a densidade. Tá? Tem alguns livros que usam o ρ como a densidade. Velocidade, tá? V1, então é a velocidade de entrada. Então, a pressão P1 mais um meio de densidade vezes velocidade ao quadrado mais, aqui também a densidade, ó, GH1. Pessoal, lembra disso aqui, né? DGH. Isso aqui não é pressão? É pressão. Isso aqui é pressão também, tá? É a energia cinética do volume ali. Tem a ver com pressão também. Tá, beleza. Isso tem que ser igual, pessoal, a P2. Ó, e aí a mesma coisa, né? Ó lá, densidade vezes V e o DGH2. Pera aí, então, professor. Vamos com calma aqui. Essa é a equação de Bernoulli. Essa é a equação de Bernoulli. Pressão 1 mais a energia cinética por unidade de volume de 1 mais energia potencial por unidade de volume em 1 tem que ser igual em 2, tá? Então, é uma conservação de energia aqui, pessoal. A gente está estudando uma conservação de energia. Só que essa conservação de energia, ela está mais... na hidrostática e também na hidrodinâmica, a gente usa mais densidade, usa mais pressão, né, do que massa, entre outras grandezas que a gente utilizava lá mais na parte da mecânica geral, né?
Então tá aqui a equação de Bernoulli feita para vocês, tá? Bom, dito isso, pessoal, como que a gente aplica isso no avião? Gente, vendo essa igualdade, imagine aqui que a gente tem um tubo único, tipo esse aqui, ó. Tipo esse aqui, tá? É um tubo só, é um cano só. Beleza? O que acontece aqui, pessoal? Quer dizer que eu não tenho uma diferença de altura, concorda comigo? Se eu não tenho uma diferença de altura, pessoal, caso eu não tenha uma diferença de altura, eu posso cortar esse termo aqui, ó. Tá? Então, veja só. Se eu não tenho diferença de altura, eu fico com a equação de Bernoulli com essa cara aqui, ó. Pera aí que tá muito ruim essa cor. Vamos colocar um pretinho básico e apagar esse negócio que deu uma bugada aqui. Vou colocar um pretinho básico aqui, ó. P1 mais 1 meio de D vezes V1 ao quadrado é igual a P2 mais 1 meio de D vezes V2 ao quadrado, tá? Se eu não tenho diferença de altura, o DGH, de um lado é igual ao DGH do outro, a gente pode cortar, tá? Então, me sobra essa relação. E aí, o que está acontecendo aqui, pessoal? Quando eu sopro o ar na parte de cima, o que acontece? Bom, eu faço com que o ar que está na parte de cima da minha folha, aqui, ganhe mais velocidade. Beleza? Quando ele ganha velocidade aqui, ó, então eu estou comparando o ar em cima com o ar embaixo. Quando esse ar de cima ganha mais velocidade, para manter essa igualdade verdadeira, ele precisa que a pressão dele diminua. Tranquilo? Então, para manter a igualdade verdadeira, no momento em que esse ar aqui, ó, ganha velocidade, ele reduz a pressão. Ao reduzir a pressão, pessoal, inicialmente eles têm uma pressão parecida aqui, né? A altura entre eles é bem baixa a diferença, então a pressão ela é bem parecida. Tranquilo? Ao manter a pressão, ao diminuir a pressão em cima, a pressão embaixo fica maior que a de cima e ocorre que acaba agindo uma força de baixo para cima que ergue a minha folha, tá? Por isso que quando eu sopro aqui faz isso. Se eu soprar embaixo, ela desce, tá vendo? Porque o que está acontecendo? Eu estou reduzindo a pressão embaixo, a pressão em cima é maior que a pressão embaixo, ocorre uma força para baixo, ela faz isso, ó. Legal? Essa é a explicação do avião. Como assim, Doug, a explicação do avião? Vamos lá, a asa de um avião está explicada aí nesse sistema de sustentação. Ó, o que vai acontecer? Quando a asa do avião ela tem que ter esse formato, para que quando ela está passando no ar, ela corte o ar e faça com que o ar que passa por cima da asa do avião passe mais rápido do que o ar por baixo. Ou seja, essa velocidade, deixa eu voltar para o vermelhinho aqui, essa velocidade V1 aqui, ó, tem que ser maior do que a velocidade V2 embaixo. Não tem que ser maior. Ah, tá escrito aqui, inclusive. Tá? O que isso vai acontecer, pessoal? Vai gerar uma força para cima na asa do avião devido à diferença de pressão. Lembre-se, pessoal, pressão é força sobre área. Toda pressão gera uma força sobre uma determinada área. Então, isso quer dizer que, neste caso, como a asa do avião ela passa ar mais rápido em cima do que embaixo, ocorre que gera uma diferença de pressão, a pressão de baixo fica maior que a de cima, então eu tenho uma pressão para cima, que gera uma força para cima que vai empurrar esse avião a voar ali para cima, né? A gente chama isso de uma força de sustentação, tá? É isso que acontece ali no nosso avião, certo? Isso é explicado pelo tubo horizontal. Outras coisas que são explicadas que a gente utiliza essa aplicação, primeira delas, o destelhamento, tá, pessoal? A gente viu aí, né, infelizmente, no ciclone bomba, um grande arrasto dos materiais devido ao vento. E o que ocorre o destelhamento? O que faz o destelhamento? O que acontece é o seguinte, você tem lá, por exemplo, uma casinha aqui, né? Certo? E aqui você vai ter as várias telhas. Como passa o vento aqui muito forte, você tem o quê? Você tem uma maior velocidade. Então, o que acontece, gente? A pressão de dentro, debaixo da telha, é maior que a pressão de cima e faz com que ocorra uma força
que retira as telhas da tua casa, entendeu? Então, por isso que ocorre o destelhamento quando rola vento, tá? Por mais que ela esteja presa ali, muitas vezes ocorre esse destelhamento, tá? Outra coisa que é explicada aí é o carro de Fórmula 1, tá, pessoal? Como assim? O carro de Fórmula 1, se você for ver, ele tem vários aerofólios, né? O aerofólio esportivo, pessoal, ele não tá ali para bonito só, tá? No caso do carro de Fórmula 1. No caso do cara que tem um Celtinha ou um Golzinho e coloca um aerofólio, é só para deixar o carro mais esportivo, tá? Mas no caso de um carro de Fórmula 1, não é. Por quê, pessoal? Para que serve o aerofólio no carro de Fórmula 1? Ele parece uma asa, não parece? Só que ele tem um efeito contrário da asa. Como assim? A asa no avião faz com que o avião voe. O aerofólio do carro de Fórmula 1 faz com que ele fique preso ao chão. O aerofólio do carro de Fórmula 1 faz exatamente o oposto da asa do avião. Faz com que a velocidade embaixo dele fique maior. Legal? Então, o aerofólio lá do carro de Fórmula 1, tá? Ele faz com que a velocidade aqui seja maior, gerando uma pressão para baixo, fazendo com que role uma força para baixo e sustente o carro no chão. Isso por quê, pessoal? Porque ocorreram, inclusive, acidentes e perdas de vidas devido a esse tipo de situação. Eles colocavam um carro que chegava a uma velocidade muito alta, certo? E por causa do efeito de Bernoulli aí, ele sobe, tá? Ele tende a voar, porque ele está muito rápido e ele vai planar. Para que isso não aconteça, você faz o aerofólio e segura o carro no chão. Entendeu? Então, essa é a ideia aí da equação de Bernoulli, que explica essas coisas, tá? Pessoal, e no caso de eu ter um líquido que tem viscosidade, né? Como eu tinha falado para vocês aí inicialmente, o que acontece se eu levar em consideração que esse líquido tem viscosidade, tá? Como ele tem viscosidade, pessoal, ele vai ter uma tendência a se juntar no objeto que está no ar. Então, como, por exemplo, né, o ventilador. O ventilador, você usa ele e quando você vê, ele está sujo. Aí você fala, pô, como assim? O bagulho faz vento, não devia estar prendendo partículas de ar nele, né? Partículas de poeira no meu ventilador. Mas ele prende, porque essa poeira tem uma viscosidade, tá? Então, o que acontece, pessoal? Na hora que esse objeto, por exemplo, o ventilador está rotacionando, ele está fluindo no ar, né? Então, ele está se movimentando no meio de um fluido que é o ar. E esse ar tem partículas de poeira, tem N outras coisas. Pessoal, essas partículas, elas têm a tendência de grudar na superfície. Então, no caso, por exemplo, de uma bola de futebol, o que isso gera? Isso gera o que a gente chama de força Magnus, efeito Magnus. Rapaziada, se você for ver aí na internet, tá cheio de tricks da galera chutando e a bola faz uma curva absurda no ar. Você fala assim, meu Deus, de onde surgiu essa curva, velho? Que bagulho é esse? Isso é a força Magnus, pessoal, tá? Por quê? A tendência que esse objeto tem é arrastar um pouquinho aquele fluido junto. No momento em que a bola é chutada fazendo isso aqui, né, que você chuta ela para ela fazer a curva, a bola arrasta o ar junto com ela. E o ar faz com que ela acabe tendo uma curva no processo, tá? Então, isso acontece com todo o fluido que tem viscosidade. Você vai sempre arrastar um pouquinho desse fluido junto. E é por isso que você consegue colocar efeito ao chutar uma bola, ou o jogador de tênis quando rebaixa na raquete, o jogador de golfe, né? O jogador de golfe usa muito isso. Você pode ver que a bolinha de golfe ela tem vários buraquinhos justamente para aumentar o arrasto e ele conseguir colocar uma maior curva, tá? A bola de 2010, que foi a Jabulani, a bola da Copa, teve uma grande polêmica sobre ela nesse sentido, porque ela era uma bola de futebol com as bolinhas, com os buraquinhos da bolinha de golfe. E aí, quando o cara chutava aquela bola, a bola fazia umas curvas muito doidas, né? Então, isso ajudou muito os atacantes a fazerem gols e dificultou muito a vida dos goleiros, né? Eu lembro que na época até tinha o quadro do Fantástico, Jabulani, né? Que o Cid Moreira fazia, que era para mostrar as várias curvas malucas que a bola da Copa fazia na época, tá? E isso é comprovado pelo efeito Magnus, pelo fluido ter esse escoamento e daí pelo objeto arrastar junto esse fluido, tá? Legal? Aí rola aquela diferença de pressão que a gente falou da equação de Bernoulli, né? E acaba fazendo uma determinada curva, rolando uma força resultante sobre esse objeto que faz uma determinada curva. Certo? Pessoal, então é isso aí.
Isso é hidrodinâmica. Nós terminamos, então, toda a parte de hidro, né, que a gente diz. Fechamos a hidrostática, agora terminamos a hidrodinâmica. São dois conteúdos bem interessantes e a gente já conseguiu dar conta de todos eles. Tranquilo? Beleza? Então é isso aí, pessoal. Finalizamos por aqui. Um abraço e falou!